Olá! Prontos para mais uma exploração aprofundada? Hoje o nosso papo é sobre dois tipos bem frequentes de câncer de pele não melanoma: o carcinoma espinocelular, o SEC, e o carcinoma basocelular, CBC. A gente recebeu um material bem completo sobre eles e a ideia aqui é, bom, destrinchar o essencial, né? O que realmente precisamos saber sobre como eles aparecem, os riscos, como eles evoluem, os diferentes tipos, diagnóstico e tratamento. Um guia rápido, digamos assim. E sabe, é curioso pensar em lesões de pele. Como algo pequeno pode ter caminhos tão diferentes, né? Quais são as pistas, assim, visuais ou outras características que ajudam a gente a diferenciar um do outro? Vamos investigar. Que tal a gente começar pelo carcinoma espinocelular, o SEC? Por onde ele costuma dar os primeiros sinais? Qual a origem mais comum? Então, o SEC, ele frequentemente não surge assim, do nada. Geralmente, ele é parte de um processo, sabe? Muitas vezes começa com uma lesão precursora, a chamada ceratose actínica. Ah, a ceratose actínica. Exato. Pense nela como um passo inicial. Essa ceratose, em alguns casos, pode evoluir para um estágio intermediário, o SEC in situ, que a gente também chama de doença de Bowen. Ainda é superficial, tá? Certo, in situ. Isso. E aí, sim, uma parte dessas lesões in situ pode se tornar um SEC invasivo, que é quando ele, invade mais fundo. E falando da ceratose actínica especificamente, ela é muito, muito comum, principalmente em áreas que pegam muito sol. São aquelas lesõezinhas discretas, sabe? Às vezes nem dá para ver direito, mas você sente. Ah, pelo toque. Pelo toque. Tem uma textura áspera, meio seca, tipo uma lixa fina. O pessoal fala sandpaper em inglês, descreve bem. A cor pode ser da pele mesmo ou um pouco amarronzada. Couro cabeludo de quem é calvo, dorso das mãos, são lugares clássicos. Entendi. E um ponto importante sobre o risco. Olha só, não é tanto a chance de uma ceratose virar câncer que é baixa, tipo 1% ao ano para virar CC in situ. O problema é que quem tem uma, geralmente tem várias. Ah, é a quantidade. É um jogo de números, né? Se a pessoa tem, sei lá, 50 lesões dessas, a chance total de pelo menos uma delas evoluir naquele ano já sobe para 50%. A quantidade aumenta o risco global, entende? Faz todo sentido. E o passo seguinte, o CC in situ, a doença de Bowen. Certo. O SEC in situ, ou doença de Bowen. Aí a lesão já é mais aparente. Geralmente é uma mancha mais rosada, avermelhada, bem delimitada, com uma descamaçãozinha por cima. As células alteradas estão ali, mas, presas na camada mais superficial da pele, na epiderme. Ainda não invadiu. Exato, ainda não invadiu a derme. Mas, se não tratar, uma parte delas pode sim romper essa barreira e aí vira o SEC invasivo. Entendi a progressão. E aí, quando essa barreira é rompida, o que define o SEC invasivo? Isso, o SEC invasivo é quando as células cancerígenas passam da epiderme para a derme, a camada mais profunda. Aí sim, o potencial dele ser mais agressivo, de se espalhar, aumenta. E a aparência dele? Varia bastante. Pode ser um nódulo mais durinho, uma placa avermelhada que descama, ou até uma lesão mais elevada que sangra fácil se você mexer. Por isso a gente diz que é friável. E outra coisa comum é a hiperceratose, aquela casca grossa por cima, sabe? Excesso de queratina. Além do sol crônico, que imagino ser o principal, né? Tem outros fatores que aumentam o risco de ter um SEC? Sim, o sol crônico é o grande vilão, com certeza. Especialmente para quem tem pele mais clara, menos proteção natural, agricultores, pescadores, quem trabalha muito tempo ao ar livre. Aham. Mas não é só isso. Feridas que demoram para cicatrizar, sabe? Úlceras crônicas, elas podem ser um terreno fértil para o SEC se desenvolver. E olha que interessante, alguns tipos de HPV, HPV? O vírus? sim, o papilomavírus humano, ele também está implicado em alguns SECs de pele, não só nos genitais ou garganta. E o tabagismo, fumar,
também entra na lista de fatores de risco. Espera aí, HPV causando câncer de pele? Essa ligação não é tão falada, né? É menos comum que a ligação com o sol, claro, mas existe. Principalmente em alguns subtipos ou em locais específicos, ou em pessoas com uma imunidade mais baixa. O vírus pode meio que bagunçar o ciclo das células da pele, facilitando a transformação ruim, parecido com o que faz em outras áreas. Mas, de novo, a radiação UV do sol ainda é disparado o principal fator para a maioria dos SECs. Que interessante essa variedade. E você falou que o SEC invasivo pode ter várias aparências. Existem subtipos mais definidos para classificar? Sim, existem. Ajuda a gente a ter uma ideia de como a lesão pode se comportar. Tem o subtipo nodular, que é um nódulo mesmo, elevado, firme. O exofítico, que cresce mais para fora, tipo uma couve-flor ou um cogumelo. Uhum. O verrucoso, que parece uma verruga grande e irregular. E tem um bem curioso chamado corno cutâneo. Corno cutânea. Parece estranho, mas é isso mesmo. É uma projeção dura feita de queratina que parece um pequeno chifre crescendo da lesão de CSC ou até de uma ceratose actínica, bem característico quando aparece. O material que a gente viu mostrava imagens do nodular e do esofítico. E aqui, olha, um detalhe clínico super importante. Se a pessoa sente dor na lesão, ou formigamento, ou uma coceira muito intensa, isso pode ser um sinal de alerta. Ah, é? Por quê? Porque pode indicar que o tumor está invadindo nervos ali perto, o que a gente chama de invasão perineural. E quando isso acontece, o prognóstico geralmente é um pouco pior. Aumenta o risco da lesão voltar depois ou se espalhar ali na região. Nossa, então sentir dor ou formigamento é um sinal vermelho importante. E como é que se confirma o diagnóstico? E quais são os tratamentos? O diagnóstico final mesmo é sempre com a biópsia. Tira um pedacinho da lesão, pode ser uma raspagem superficial, shave ou um punch, que tira uns cilindrinhos de pele, e manda para o laboratório analisar no microscópio. Certo, biópsia. Isso. E o tratamento? Depende do estágio. Se for só lesão precursora, ceratose actínica ou SEC in situ, as opções são menos invasivas. Pode fazer criocirurgia, que é congelar com nitrogênio líquido. Ah, o gelinho. Esse mesmo. Ou usar cremes de quimioterapia tópica, tipo 5-fluoracil, 5-FU, ou cremes que estimulam a imunidade local, como o imiquimod. Às vezes, só observar com atenção já é uma opção, dependendo do caso. Agora, se já for o SEC invasivo, aí o tratamento padrão é tirar tudo com cirurgia. A excisão cirúrgica completa, com uma margem de pele normal em volta, para ter certeza que não ficou nada. Entendi. Em alguns casos, tipo lesões em áreas mais delicadas, como rosto, orelha, ou lesões que voltaram, ou tipos mais agressivos, aí pode ser indicada a cirurgia de Mohs. Mohs, como funciona? É uma técnica bem meticulosa. O cirurgião vai tirando a lesão camada por camada e cada camada é examinada no microscópio ali na hora, para ver se ainda tem câncer nas bordas. Assim ele consegue tirar todo o tumor, mas preservando o máximo de pele saudável possível. É ótimo para áreas onde cada milímetro conta, né? Estética e funcionalmente. Nossa, bem precisa mesmo essa cirurgia de Mohs. Entendido sobre o SEC. Agora vamos virar a página para o outro, para o carcinoma basocelular, o CBC. O que ele tem de diferente? Ao CBC. Ele tem umas características bem próprias. Primeiro, ele é, assim, disparado o câncer de pele mais comum que existe. O mais comum de todos. De todos. Segundo, ele é conhecido por ser localmente invasivo. Ou seja, ele cresce ali onde surgiu e pode destruir o tecido em volta. Pode invadir cartilagem, osso, se deixar quieto. Mas, e essa é talvez a diferença mais importante para o prognóstico, ele raramente se espalha para outras partes do corpo. Metástase em CBC é muito, muito rara. Raramente. Isso é crucial, então. É crucial. Significa que, embora precise ser tratado, sim, para não destruir tudo localmente, ele não costuma ter o mesmo risco de vida que um melanoma ou um SEC mais agressivo. A urgência oncológica é geralmente menor. Entendi. E um dado assim impressionante. Uns 90% dos CBCs aparecem na cabeça e pescoço, principalmente no rosto. Aquele exemplo da fonte, do paciente com a lesão no nariz, é um retrato perfeito disso. 90% na face.
É muita coisa. Por que será essa preferência tão grande pela face? É só por causa do sol? O sol acumulado na vida é, sem dúvida, o principal fator de risco, né? E o rosto é uma área que está sempre exposta. Mas por que essa concentração tão alta ali e não mais espalhado por outras áreas expostas como a gente vê mais no SEC? Isso ainda é meio objeto de estudo. Hum, Talvez tenha a ver com a pele da face ser diferente, com os folículos pilosos onde as células basais moram, ou talvez as células basais do rosto sejam mais sensíveis à radiação UV. É uma daquelas perguntas que mostram que a gente ainda tem muito a aprender, sabe? super interessante isso. E a aparência dele? O CBC também tem seus disfarces, seus tipos. Tem. Tem sim. O CBC também não tem uma cara só. Tem o subtipo superficial, que às vezes parece só uma manchinha vermelha meio descamativa, que pode até confundir com o eczema. Ah, pode confundir. Pode. Tem o pigmentado, que, como o nome diz, tem pigmento, melanina, pode ser marrom, azulado, preto. E aí, claro, entra na lista de suspeitas de melanoma. É um diagnóstico diferencial importante. Certo. Tem o ulcerante, que é aquela feridinha que não cicatriza, com as bordas meio elevadas, brilhantes, que a gente chama de peroladas ou enroladas. Tem também o esclerosante, ou morfiforme, que é mais sutil, parece uma cicatriz meio dura e pode ser mais infiltrativo, mais difícil de delimitar. E claro, o mais clássico, o mais comum, o subtipo nodular. O nodular, esse é o mais típico. É o que muita gente pensa primeiro quando fala em CBC. Ele aparece como uma pápula ou nódulo, uma bolinha elevada, e tem uma característica visual muito marcante. Um brilho meio translúcido, sabe? Meio perolado. Se você esticar a pele do lado, esse brilho fica mais evidente. Ah, aquele brilho característico. Exato. E outra marca registrada são as telangiectasias, aqueles vasinhos de sangue bem fininhos que ficam visíveis na superfície da lesão. Às vezes, o centro dele pode ulcerar, formar uma casquinha. A imagem da fonte da lesão na ponta do nariz é um exemplo perfeito de CBC nodular. Aquela elevação, o brilho, os vasinhos, as bordas um pouquinho elevadas. Clássico. E uma coisa interessante, diferente do SEC que pode doer ou coçar se pegar nervo, o CBC nodular geralmente não dói e raramente coça. É comum não ter sintoma nenhum. Essa descrição do nódulo perolado com vasinhos é bem visual mesmo. Ajuda a gente a ter uma imagem mental. E o tratamento do CBC? Segue a mesma linha do SEC? Cirurgia, em geral, sim. A cirurgia para tirar tudo, a excisão com margens de segurança, é o tratamento mais comum e eficaz para a maioria dos CBCs. A cirurgia de Mohs também é muito usada, especialmente no rosto, onde a gente quer poupar o máximo de tecido, ou para lesões maiores, que já voltaram, ou para aqueles tipos mais infiltrativos como o esclerosante. Certo. Outras opções existem, tipo eletrodissecação e curetagem, que é uma raspagem e cauterização, para lesões menores, mais superficiais, em áreas de baixo risco. Terapias tópicas, radioterapia, podem entrar em situações específicas, mas o objetivo principal é sempre remover ou destruir todas as células do tumor para ele não voltar a crescer ali. Nossa, são muitos detalhes, né? Sutilezas na aparência, fatores de risco que diferem um pouco, diferenciar SEC e CBC e ainda os subtipos deles realmente exigem um olhar treinado, um conhecimento mais aprofundado. É fundamental ter acesso à informação clara, recursos confiáveis, especialmente para quem está estudando ou já trabalha com saúde, né? Sem dúvida alguma. A precisão no diagnóstico, entender essas nuances de cada tipo de carcinoma, é crucial para decidir o melhor tratamento, o melhor acompanhamento. E para quem está nessa jornada de aprendizado, seja na faculdade, na residência, consolidar esse conhecimento, sabe? Conseguir revisar, testar se entendeu mesmo os detalhes, é essencial para a prática e para as provas também. Falando nisso, olha, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entre agora em medicob.com.br
Baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É uma ferramenta e tanto para dominar esses temas complexos, como essas diferenças todas entre CSE e CBC que a gente está conversando aqui. Mas, bom, voltando aos nossos carcinomas. Depois dessa exploração toda, se a gente fosse resumir assim, bem rápido, as diferenças mais marcantes entre CSE e CBC, quais seriam os pontos-chave para a gente fixar? Ótimo exercício. Vamos lá, os pontos principais. Primeiro, origem. O CSC muitas vezes vem de uma lesão que já existia. A ceratose actínica, tem uma progressão. O CBC geralmente surge do nada, de novo, sem um precursor tão óbvio na maioria das vezes. Certo, origem diferente. Segundo, o risco de metástase. Aqui a diferença é gigante. O SEC tem potencial de se espalhar, de dar metástase, embora varie bastante. Já o CBC... Muito, muito raro dar metástase. Ele invade localmente, mas não costuma viajar pelo corpo. Ok, metástase, CC sim potencial, CBC quase nunca. Terceiro, a localização. O SEC aparece mais em áreas variadas de exposição ao sol crônica, mãos, antebraços, couro cabeludo, orelhas, lábio inferior. O CBC tem aquela predileção enorme pela face. Lembra dos 90%? Face para o CBC. E quarto, aparência típica. Embora ambos possam ter muitas caras, a imagem clássica do SEC está mais ligada à descamação, à crosta, talvez um nódulo que sangra fácil ou aquele corno cutâneo. Já a imagem clássica do CBC é um nódulo perolado, brilhante, com vasinhos ou aquela úlcera com a bordinha elevada e brilhante. Perfeito, essa síntese ajuda muito a organizar. E pensando na prática, o que tudo isso significa para quem está ouvindo? Porque é importante ter essa consciência das diferenças. A relevância é total. É sobre detecção precoce e prevenção. Entender que existem tipos diferentes de câncer de pele com aparências e riscos diferentes reforça a importância de ficar de olho em qualquer lesão nova ou qualquer mudança em pintas e manchas que já existem. Qualquer mudança é sinal de alerta. Exato. Uma ferida que não cicatriza, uma mancha que cresce, muda de cor, sangra, começa a coçar ou doer, tudo isso merece uma avaliação médica. Ter uma noção dessas diferenças ajuda a entender a possível urgência. E, claro, reforça a mensagem principal da prevenção. Se proteger do sol, da radiação ultravioleta, é a coisa mais eficaz para reduzir o risco de ter os dois, CSC e CBC. E outros problemas de pele também. Perfeito. Fica o recado, conhecer é o primeiro passo para se proteger e agir na hora certa. Muito obrigada por descomplicar um tema tão relevante com tanta clareza. Imagina, foi um prazer discutir isso. E talvez, para a gente fechar, uma reflexão que amarra tudo. A gente viu a ligação do SEC com o sol crônico, às vezes HPV, o CBC com o sol na face. Isso faz a gente pensar, que outras interações complexas podem existir aí. Como a genética de cada um influencia a sensibilidade ao sol, como outros fatores do ambiente ou até os micróbios que vivem na nossa pele podem interagir com a genética, com os vírus, para definir não só o risco de ter o câncer, mas qual tipo vai ser, quão agressivo ele pode vir a ser. São perguntas que a ciência ainda está buscando responder e que apontam por um futuro onde a prevenção e o tratamento vão ser cada vez mais personalizados, eu acredito. Excelente ponto para a gente continuar pensando. Mostra como essa área da saúde da pele é dinâmica, Com essa reflexão, a gente encerra a nossa análise de hoje. Esperamos que tenha sido útil para entender melhor o SEC e o CBC e principalmente para reforçar a importância do cuidado e da atenção com a nossa pele. Até a